Que bom ter você aqui comigo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje, especificamente, eu quero falar com você sobre planejamento. Estou aqui bem informal, né? Hoje eu tenho uma proposta um pouco diferente para esse ano. Ao longo do tempo você vai entender. Mas hoje, especificamente, eu quero falar com você sobre planejamento. É um assunto que eu sempre falo, mas hoje eu trago uma outra perspectiva, principalmente porque eu quero te convidar a fazer o que eu fiz já, que é uma espécie de retrospectiva, né? Eu trouxe em outros vídeos aqui aprendizados que eu já tirei do ano, só que eu quero trazer algo mais concreto para você agora, para que você entenda, porque eu ouvi muita gente, entrevistei pessoas, né, no meu programa de televisão, falando sobre planejamento, e eu percebi que um pensamento dominou o ano de 2020, que foi justamente esse de que planejar não adianta nada, porque muitos planos que a gente fez não se concretizaram, a gente não teve muita ação sobre esses planos. Claro, por ser um ano muito atípico. Mas eu quero trazer justamente esse tema para a gente pensar aqui, porque quando eu olhei há um ano atrás o vídeo que eu postei aqui, se você quiser, vai lá ver, tá aí no meu canal do YouTube, eu postei o meu plano de ação para 2020. E olha que interessante. Eu achei que quando eu fosse pegar esse plano de ação agora, né, um ano depois, eu olharia e veria que muitas daquelas coisas eu não teria realizado e tudo bem, né? Eu traria para mim os aprendizados, como eu já fiz aqui, e traria um outro planejamento em cima, porque eu acredito que o planejamento ele dá um norte para a gente. Por mais que não é 100% daquilo que a gente planeja que a gente alcança, né? Nem sempre. Ele nos dá um norte, até para que a gente tire aprendizados, ou mesmo para que a gente veja se aquele é o caminho certo, né? Porque muitas vezes a gente se perde porque se esquece de olhar o que é que a gente queria no início. Então vamos lá. O que eu fiz? Eu peguei o vídeo que eu postei do meu plano de ação, olhei aquilo lá e eu me impressionei porque, primeiro, que eu vi que ainda estou conectada com o meu propósito inicial, né? Que é aquilo que me guia mesmo e que eu estimulo você a fazer aqui sempre, que é para tudo que você for fazer, você ter um propósito maior que te guie. E nesse meu propósito, eu tinha ali colocado que eu queria incentivar as pessoas a se conectar mais com aquilo que é realmente importante para elas. E por mais que eu tenha mudado um pouco o sentido desse canal, né, eu trago muito mais agora as questões sobre empreendedorismo, né, como e incentivar mesmo as pessoas a buscarem, não só para fazer o que ama, né, mas que elas tenham prosperidade com propósito, que elas possam se sentir mesmo donas do seu tempo, do seu dinheiro. Por que tempo, dinheiro? Porque o tempo é a nossa vida, né? E o dinheiro são recursos que permitem que a gente possa abranger muito mais pessoas. E é por isso que eu escolhi esses dois elementos. Mas quando eu comecei a olhar, né, voltando ao meu plano de ação, que eu olhei os detalhes de tudo que estava escrito ali, eu vi que eu realizei muito mais do que eu imaginava. Muito mais. E é por isso que é tão importante a gente fazer um plano de ação, né? Um planejamento, colocar por escrito, não só aqui na cabeça, sabe? Porque é como se, quando a gente escrevesse, a gente criasse algo, como se fosse um laço, uma corrente com nós mesmos, de compromisso. Aquilo fica armazenado de alguma forma dentro da gente. Eu não sei explicar, tá? Mas o que eu sinto e o que eu vejo na prática é que quando a gente faz isso, que a gente coloca, e isso vale para coisas escritas, isso vale para desenho, né? Tem gente que gosta de desenhar e eu já fiz experiência com desenho. Quando você coloca isso no papel, é como se conexões começassem a serem feitas dentro da gente. E tem uma linha que eu sigo muito de raciocínio, que é a linha de raciocínio do autor Napoleão Hill, do Harvey T. Eker e de tantos outros, né? Tony Robbins. O que eles fazem? Eles acreditam que tudo que a gente cria, primeiro na nossa mente, é aquilo que forma raízes dentro de nós. Como uma árvore, né? Quando a gente olha para aquela copa toda dela que está ali externa, a gente não imagina que tem uma raiz que é praticamente um espelho daquilo. Porque, já que nós somos parte da natureza, né? Somos parte dessa criação de Deus, por que a gente também não teria algo que é invisível aos olhos
e que está aqui na nossa mente. Então, é muito por essa linha, né, de raciocínio que a física quântica fala tanto, estuda, enfim. E quando eu percebi, olhando, né, sobre essa ótica que eu tô te falando aqui, olhei para o meu plano de ação, eu vi tudo aquilo realizado e me chamou a atenção porque, vou te contar agora a história, né? Um dos meus objetivos era criar uma maior intimidade com Deus. E de fato, eu criei muito mais do que eu esperava até, muito mais do que eu planejei, porque ali eu coloquei, né, algumas frases ali para definir, eu iria, né, na missa semanalmente, mas isso eu já fazia, ok, mas ia manter, mas eu ia acrescentar uma quinta-feira eucarística, ia acrescentar um terço mariano, tal, coloquei alguns aspectos ali, uma leitura diária e beleza. E começamos o ano, né? Fiz isso também com relacionamentos. Eu lembro que eu coloquei para me aproximar mais dos meus pais, dos meus irmãos. E coloquei alguns planos, né? Ali alguns passo a passo que eu chamo, que é para dar o norte, né? Não é para te engessar, é mais para você falar assim, se eu fizer isso, vai me aproximar do objetivo que eu quero? Então beleza, então eu vou fazer. E quando eu comecei a olhar, aí agora aqui vem a história que eu quero te contar, porque eu lembro que depois que começou a pandemia, eu já tinha começado a levar meus filhos na escola. E eu vi que como eu tinha mudado eles de período, eles sempre estudaram à tarde, esse ano começaram de manhã. E por essa mudança na rotina, eu ficava esperando eles perto do meio-dia dentro do carro até bater o sinal e tal. Chegava um pouco mais cedo para não pegar a fila que eu tinha lá na escola. E o que aconteceu? Eu ligava no rádio e eu ficava escutando a missa. E aquilo me falou assim, eu gostaria de ter a missa semanal que eu já tenho. Mas eu poderia fazer mais, eu poderia ter a missa diária, né? Nem que seja pela rádio, né? É algo a mais do que eu já tenho hoje. E eu comecei com esse propósito. Beleza, começamos o ano, né? Não tinha pandemia ainda, e eu nesse ritmo. E eu falei assim, olha, se eu me programar bem, eu poderia até fazer isso de uma forma assim, bem certinha, né? Talvez até ir na igreja e tal. Eu só sei que depois de um mês mais ou menos, né? Criando essa rotina aí, veio a pandemia. E daí sim eu me vi em casa, né? 100% do tempo, ainda mais aquele começo estava todo mundo meio apavorado, também fiquei. E eu me vi todos os dias ali, em frente à televisão agora, prestando atenção como se eu estivesse mesmo na celebração. E aí me dei conta que eu tinha colocado esse propósito, né? De maior intimidade com Deus e de missa diária. Eu tinha colocado, meio que sem querer, né? Acho que foi o anjinho soprando. Eu coloquei esse propósito de missa diária e só me dei conta depois de muito tempo praticando. Então, olha como que aquela raiz que eu coloquei lá no papel, lá atrás, acabou refletindo nas minhas ações concretas. E o mesmo aconteceu com o relacionamento que eu tinha colocado com os meus pais, com meus irmãos. Porque eu me lembro que na hora de tomar uma decisão, no meio da crise, né? Veio a pandemia, todo mundo desesperado, e agora? A gente vai se isolar, a gente vai se ver, não vai se ver? Um momento de decisão no meio de uma crise, no meio de uma pressão. De alguma forma, o meu inconsciente trouxe aquilo que eu já tinha me comprometido lá atrás. E a nossa decisão, naturalmente, e claro, isso tudo é Deus, né? Eu falo assim que eu coloquei no papel, mas é tudo iluminação de Deus, porque eu peço para Ele isso. Mas o fato é que a gente acabou se organizando de uma forma em que todos concordaram de que a gente iria sim se restringir, mas que a gente ficaria em convívio familiar, aquele grupo familiar, que era justamente o quê? Meus irmãos, meus pais, basicamente. Então, olhando para isso que aconteceu, que é tão concreto na minha vida, como é que eu posso chegar para você agora e falar, olha, não vale nada planejar? Como que eu posso escutar essas pessoas que dizem, não adianta planejamento? Claro que adianta. Muitas das coisas que eu não realizei foram detalhes, sabe? Tipo, viagens que eu tinha programado, eu tinha umas 6 viagens para 2020 e não fiz, ok. Mas o objetivo não era a viagem. O objetivo era me aproximar de Deus, porque muitas eram peregrinações, eram cultivar laços, cultivar amizades, me aproximar de quem eu amo. Isso não é fazer o que realmente importa. Então eu tenho certeza que esse fato de eu ter parado, escrito, me comprometido, me ajudou a ter todos os ganhos que eu tive esse ano.
eu não tô falando de ganho financeiro aqui só. Tô falando de ganhos mesmo, de aprendizados, de... Sabe quando você sente que está uma pessoa melhor do que antes? Para mim isso não tem preço. Para mim, aprendizado, crescimento, melhorar mesmo, sabe? Nossa, e isso foi tudo a partir de um planejamento que eu fiz no papel e, claro, com a graça de Deus sempre. E com toda essa aproximação que eu tive dele, com certeza, todos os frutos que vieram foram dele. Mas o fato é que eu tive que me comprometer. Então, sim, Deus faz tudo. Deus, ele dá a graça, ele derrama as bênçãos, ele faz tudo. Mas se a gente tiver fechado essa graça, se a gente tiver como se fosse dentro de uma barraca, eu gosto desse exemplo. Imagina um acampamento. Se você já não fez, você sabe o que eu tô falando. Uma barraca no meio do mato lá, né? Tudo meio provisório. E cai chuva. Você imagina, se essa chuva representasse as bênçãos de Deus, ela tá caindo em cima da barraca, tá caindo em volta. Só que quando ela cai na barraca, né, que tem naquele formato de triângulo, cai e escorre para o lado. Porém, os lugares do terreno em que tem poças ficam cheios de água. Então é como se fosse assim, ó. Se eu e você, a gente não tiver igual essa poça, pronto para receber essa água, a gente vai estar simplesmente como a barraca que recebe, mas escorre. Então, o meu papel e o seu, além de confiar em Deus e nessa graça que Ele derrama, é receber essa graça, é estar pronto. Então, o que é que você precisa colocar no seu planejamento que vai te deixar mais pronto, mais pronta para quando a graça vier? Quais os passos que você precisa dar? Eu falo muito disso aqui no canal, é só você ficar aqui comigo. Mas, para hoje, esta pergunta, o que é que você precisa para ficar mais pronta, mais pronto para quando as graças chegarem? A partir dessa pergunta, você vai colocar todo o seu